Olá, pessoal. Bom, vamos começar nossa apresentação de hoje. Esse é um trabalho realizado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, pelo componente curricular Fatores Bióticos e Ameaça à Vida, dirigido pela docente Daniele Barros e apresentado pela discente, no caso sou eu, Débora Souza, com o tema Doenças veiculadas por alimentos. Bom, o artigo escolhido para a apresentação desse trabalho tem como título Salmonela, importante agente patogênico veiculado em alimentos. O artigo foi escrito pelos autores Neide Shinohara, Viviane Barros, Estela Jimenez, Erilane Machado, Rosa Dutra e José Filho. Esse artigo ele foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva no ano de 2008. Para iniciar, vou destacar algumas citações do artigo que dizem assim: a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos tem sido foco de discussões nos últimos anos, devido à preocupação mundial com estratégias que permitem seu controle e, consequentemente, garantam a colocação de produtos seguros no mercado consumidor. Somente 10% do total de surtos de origem alimentar são notificados no Brasil, devido às falhas no sistema de notificação e de fiscalização. Então, já iniciando, nós temos aqui uma colocação da importância desse assunto a ser discutido, que ele tem sido foco de discussão nos últimos anos, e como é baixa a taxa de fiscalização, sendo que é um assunto de extrema importância. O objetivo desse artigo é promover uma breve descrição da salmonela, quanto à sintomatologia, patogenicidade, ocorrência nos vários grupos de alimentos e as formas de prevenção e controle da salmonela. Bom, para iniciar o tema de sintomatologia e transmissão da salmonela, nós sabemos que a maioria dos sorotipos das salmonelas elas são patogênicas para o homem, ou seja, elas são capazes de transmitir uma doença, de trazer malefícios, de forma que os sintomas clínicos podem ser divididos em 3 grupos. Nós temos aqui a febre tifoide, a febre entérica e as infecções entéricas. Vamos iniciar pela febre tifoide, que ela é causada pela salmonela do tipo typhi, que só acomete o homem e não possui reservatórios em animais. Seus principais sintomas são a septicemia, febre alta, diarreias e vômitos. O período de incubação varia de 7 a 21 dias e a duração da doença pode chegar a 8 semanas. A febre tifoide ela pode evoluir para óbito, caracterizada por septicemia, febre contínua, cefaleia e diarreia. A febre tifoide é a mais conhecida e é a única que tem vacina, e ela pode gerar também como é que posso dizer? Transmissores crônicos, vamos dizer assim. As pessoas infectadas elas podem virar transmissores crônicos, porque elas podem transmitir a doença de meses até anos, mesmo já não tendo mais sintomas. A transmissão é normalmente feita através de pessoas, por pessoas, né, interpessoal, e através de água e alimentos contaminados com coliformes fecais. A febre entérica ela é causada pelo agente Salmonella paratyphi. Os sintomas são mais brandos em relação à febre tifoide, podendo evoluir para a septicemia e frequentemente desenvolver um quadro de gastroenterite, febre e vômitos. O período de incubação é usualmente de 6 a 48 horas e a duração média da doença é de 3 semanas. A febre entérica ela pode ser transmitida tanto pelo consumo de água, alimentos, especialmente leite, vegetais, crus, mariscos e ovos que estejam contaminados. Já as infecções entéricas, elas são causadas por outras salmonelas, também chamadas de salmoneloses, e elas desenvolvem um quadro de infecção gastrointestinal. Seus principais sintomas são dores abdominais, diarreia, febre, vômito, sendo raros casos clínicos fatais.
Os sintomas aparecem de 12 a 36 horas, podendo durar até 72 horas. É a infecção mais comum causada pela salmonela e o episódio normalmente sofre resolução em 2 ou 3 dias, não necessitando tratamento à base de antibióticos. Sua transmissão é feita através de carne bovina, aves, suínos e ovos crus. Opa. Aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de patogenicidade e terapêutica da salmonela. A salmonela é uma bactéria que causa doenças em humanos e animais através do consumo e da ingestão de alimentos contaminados. As espécies de salmonela atravessam a camada epitelial intestinal, alcançam a lâmina própria, a camada na qual as células epiteliais estão ancoradas, onde proliferam. Aqui. São fagocitadas pelos monócitos e macrófagos, resultando em resposta inflamatória decorrente à hiperatividade do sistema reticuloendotorial, que no caso é o sistema imunológico da gente, onde as nossas células estão lutando contra essa bactéria. O tratamento com antibacterianos deve ser iniciado tão logo quanto seja diagnosticado a febre tifoide ou a febre entérica. E o tratamento deve ser mantido por pelo menos uma semana após a temperatura ter voltado ao normal, para que possa atingir a salmonela em sua localização intracelular. Antes dos antibióticos serem utilizados no tratamento, a taxa de mortalidade era de 10 a 15%, e essa taxa foi reduzida para menos de 1%. Com exceção da Salmonella typhi e da Salmonella paratyphi, as outras salmonelas geralmente apresentam um quadro clínico autolimitante, com reversão espontânea em 48 horas. Então, o uso de antibiótico nessas gastroenterites não é recomendado, pois prolonga o período de excreção do agente, tornando o portador assintomático, além de promover o aparecimento de salmonelas multiresistentes. Então, aquilo que eu falei antes, o portador ele ainda está com a bactéria, apesar de não demonstrar sintomas, mas ele pode contaminar outras pessoas, mesmo estando considerado são. Vamos falar agora um pouquinho sobre os dados epidemiológicos. Vários são os fatores que contribuem para o surgimento ou aumento da patogenicidade de várias doenças, entre os quais se destacam o crescente aumento da população, a existência de grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos, o processo de urbanização desordenado e a necessidade de produção de alimentos em grande escala industrial. Aliado a todos esses fatores, contribui ainda o deficiente controle dos órgãos públicos e privados em relação à qualidade dos alimentos disponíveis para consumo às populações. Para demonstrar a importância da manipulação na preparação de alimentos, foi realizado um inquérito para avaliar o nível de conscientização e adoção de práticas higiênico-sanitárias de manipuladores domésticos em Melbourne, na Austrália, revelando que 47% das pessoas não higienizavam corretamente as mãos e 70% não realizavam a limpeza adequada das superfícies de preparação dos alimentos. Aqui a gente tem um esqueminha aqui mostrando toda como funciona essa parte da transmissão, né? Aqui a relação do homem e o animal estão relacionados. Então aqui o homem pode tanto contaminar alimentos como ser contaminado por eles, e eles podem contaminar outros homens, assim como os animais, e também ser contaminados pelos animais domésticos e produtos de origem animal, já que o animal também pode contaminar outros animais, além de ser contaminados também por animais importados, dejetos animais. Aqui também a água, ele pode tanto contaminar a água como ser contaminado por ela, e tem esse ciclozinho aqui, ó, que no caso ele pode tanto contaminar o pasto ou ser contaminado por ele, que contamina o esgoto e contamina o pasto. Então é esse ciclo aqui. Bom, na atualidade, ocorre variação no número de casos de febre tifoide e entérica, dependendo do país e das condições em que vivem as populações. Como, por exemplo, a incidência no Vietnã é de 198 e na Índia é de 980 para cada 100 mil habitantes. Relação muito diferente encontrada nos Estados Unidos, que é de 7 para cada 100 mil habitantes.
Então, essa diferença é em decorrência das condições higiênico-sanitárias precárias em que vive a população, associada ao uso de água não tratada para o consumo e higiene pessoal. A avicultura brasileira cresceu e sofreu inúmeras mudanças nas últimas 2 décadas, devido ao desenvolvimento do mercado interno e aumento das exportações, aliado ao fato da carne de frango ser um produto saudável e de preço acessível para a população. Contudo, essa carne pode tornar-se veículo de transmissões de inúmeros micro-organismos patogênicos, dentre eles, mais especificamente falando, a salmonela. E é de suma importância a elaboração e implantação de um plano de APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, na linha de produção de um abatedouro, com o objetivo de obter uma descrição detalhada das características do produto e elaboração de fluxograma de processamento, analisando a partir desses dados o risco da ocorrência de perigos biológicos, químicos e físicos para a saúde do consumidor e a adequação à legislação em vigor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uns testes e pesquisas, análises feitas, que estão citadas no artigo. Analisando carcaças de frango adquiridas no comércio varejista de João Pessoa, análise com 60 cortes de carnes de frango que estavam acondicionadas em embalagens à base de isopor e expostas à venda sob refrigeração. Desses 60 cortes de carne, 71% estavam contaminados com a salmonela e 43% estavam contaminados com a bactéria do tipo Órios. Analisando 100 amostras de frango, encontraram uma prevalência de 15% para a salmonela nas amostras avaliadas. E pesquisando 68 carcaças de frango congeladas, provenientes de abatedouros do estado de São Paulo, para a salmonela do tipo Enteritides, encontraram 13 amostras, equivalente a 19,1% das amostras analisadas, o que, segundo a legislação vigente, deveria estar ausente para este patógeno, ou seja, não deveria estar apresentado nenhum positivo. Agora, analisando carne de sol comercializada em estabelecimentos e feiras livres da cidade de Campina Grande, foram analisadas 20 amostras, 10 estavam à temperatura ambiente e 10 estavam sob refrigeração. Os resultados foram que 40% das amostras de carne de sol à temperatura ambiente deram positivo para a salmonela e 30% das 10 que estavam sob refrigeração deram positivo para a salmonela. A gente vê aqui também que não tem muita diferença se está refrigerada ou não, o que preocupa muito, porque já que as refrigeradas deveriam apresentar menor índice de contaminação. Foram analisadas também 15 amostras de carne bovina movida in natura, comercializadas em supermercados da região oeste de São Paulo, para pesquisa da bactéria tipo Órios e da salmonela. Detectou-se a presença de cada uma, deu positivo para cada tipo de bactéria em uma amostra. Mesmo esse resultado parecendo insignificante, porque foi apenas uma amostra, tem que levar em consideração que essa pesquisa foi realizada em supermercados grandes e renomados, ou seja, não esperava que não testasse nenhuma amostra positiva. E isso também é de ficar alerta e preocupar, porque não deveria ter testado positivo para esse tipo de teste. Uma pesquisa foi realizada em uma granja de suínos, localizado na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Foram sorteados 105 animais clinicamente saudáveis e a amostragem foi material fecal individual dos suínos. Do total avaliado dos 105 animais, 53 apresentaram salmonela em seu conteúdo intestinal, classificadas em 15 sorotipos diferentes, demonstrando a alta prevalência da salmonela e a diversificação dos sorotipos. Ou seja, eles não só apresentaram positivo, mas como eles apresentaram 15 sorotipos diferentes. Agora vamos falar um pouquinho dos peixes. Foram selecionados 39 peixes carpas prateadas, originários do Mar Cáspio, perto da costa iraniana. Os peixes foram eviscerados e depois submetidos ao processo de salga. Foi detectada a presença de salmonela em apenas uma amostra, equivalente a 2,7% do total. Apesar de ser suscetível à contaminação microbiológica,
A comercialização em altas concentrações de sal inibe o crescimento da salmonela. Então, foi por isso que apresentou tão baixo, apresentou uma amostra baixa de contaminação, por causa do sal. O sal inibiu esse processo. Aqui. Prevenção e controle. Nos últimos 10 anos, ocorreram importantes surtos de doenças transmitidas por alimentos no mundo, que alertaram as autoridades sanitárias dos países sobre a necessidade de tomar medidas para evitar o risco de transmissão, o que levou a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a criar a Organização Mundial do Comércio, motivando os países a revisar suas políticas, normas e estratégias para garantir que os alimentos consumidos pela população tenham as condições sanitárias apropriadas para facilitar o comércio internacional. A vacinação é um instrumento disponível para o controle da febre tifoide. Como eu disse antes, é a única que tem, como é a mais grave, ela é a única que recebe um holofote maior. Por isso que não tem muitos dados, muitas pesquisas, muitos artigos sobre as outras. E é preciso ser falado, porque não só a tifoide é importante, todas são perigosas, digamos assim. Recomenda-se ações de educação em saúde, destacando os hábitos de higiene pessoal, principalmente a lavagem correta das mãos entre as pessoas que manipulam alimentos, observando cuidados na preparação, manipulação, armazenamento e distribuição de alimentos. As principais estratégias de prevenção devem ser seleção da matéria-prima, utensílios e equipamentos cuidadosamente higienizados, fornecimento de água potável e adequado sistema de tratamento de lixo e esgoto, adoção de boas práticas de fabricação e implantação do sistema APPCC, afastamento dos portadores assintomáticos da área de produção e métodos de preservação e de transportes adequados, vigilância frequente e sistemática na linha de produção e distribuição de alimentos. Agora as considerações finais. Nós vimos que a higiene dos alimentos consiste na adoção de medidas preventivas e de controles, como a implantação do sistema APPCC, que se mostrou uma ferramenta eficiente para a remoção de agentes causadores de doenças, proporcionando redução nos custos e garantias do consumo de alimentos seguros do ponto de vista microbiológico. A notificação e os registros epidemiológicos são uma importante fonte de informações para que os órgãos competentes de fiscalização e controle possam estimar quais os patógenos e grupos de alimentos possivelmente envolvidos em surtos de toxinfecção alimentar. Um outro fator é a importância econômica, pois ocorre um aumento da capacidade de produção da população economicamente ativa em razão da segurança alimentar proporcionada por uma alimentação sem o risco de casos de salmonelose. O mapeamento das doenças veiculadas por alimentos fornece subsídios para o desenvolvimento de medidas políticas, legislativas, priorização de áreas de pesquisa e avaliação de programas de controle de surtos epidêmicos. Bom, pessoal, nós finalizamos aqui. Muito obrigado por ter assistido essa apresentação. Por favor, quem tiver dúvidas, deixe no comentário que eu vou responder assim que puder, o mais rápido possível. Muito obrigado pela atenção e fique com Deus.